Bom dia a todos. Nosso desejo de paz profunda, nossa gratidão pela acolhida fraterna e generosa, sempre gostoso, uma energia tão gostosa aqui. Nós, nessa última semana, num trabalho mediúnico, tivemos uma oportunidade de ouvirmos o relato de um médium de confiança vidente, que nós imaginamos que, pela universalidade dos fatos, possa ter sido apreendida em diversas regiões de centros espíritas do Brasil e talvez até no mundo todo. E esse médium, ele viu uma cena que nos deixou muito felizes, porque nós temos ouvido já há alguns anos que a alvorada de uma nova era começou, que uma aurora nova se faz para a humanidade. E nessa semana, nós todos já sabendo disso, a despeito de tantos problemas morais e de tantas dores que o mundo tem enfrentado, esse médium, ele viu num certo momento da reunião, ele disse que aquela visão estava até dando tontura nele, de tão intensa que estava. Ele viu uma escada de luz, como se fosse uma escadaria prateada, presidido ali um trabalho diretamente por Jesus e exércitos de espíritos iluminados descendo do céu à terra aos milhares, na terra inteira, com carruagens iluminadas, macas, e uma luz que envolvia tudo e descia até as regiões abissais. E eram socorridos espíritos dessas regiões abissais aos milhares. E ele, sentindo isso intensamente, houve um momento depois dessa visão que ele foi envolvido por um espírito que era um dos líderes dessas regiões abissais, um dragão, como dizem, e que ele chegou ali desesperado, dizendo que se rendia diante daquela luz, que demonstrava um poder intensíssimo. E aparentemente humilde diante daquela luz, depois ele revelou que, na verdade, ele queria partilhar do poder que ele percebia. Enquanto ele conversava, interessado no poder e não no seu próprio socorro, ele começou a sentir, e foi isso que o fez se render, como se retumbasse dentro dele mesmo a voz de Jesus, e ele sentia Jesus lhe chamando de meu filho e dizendo que o amava. E aí ele não suportou e ele verdadeiramente aceitou, porque inicialmente ele via os seus domínios invadidos por aquela luz intensa, e aqueles que eram escravos ali sendo libertados aos milhares. E isso ocorre em toda a terra. Depois disso, nessa mesma reunião, um espírito que deu o nome de irmão, Damião, ele se comunicou dizendo que já faz algum tempo que esse trabalho do Cristo vem se intensificando na Terra e que agora ele está com toda a sua força, e isso se dá e é possível graças aos trabalhos dos centros espíritas do mundo inteiro,
e que, pressentindo essa ação intensa de Jesus, esses espíritos dessas regiões estavam atacando os centros espíritas do mundo inteiro, mas que agora não tem mais um retorno. Essa ação está intensíssima e vai continuar para a limpeza total do planeta, que pode durar algum tempo, cujo tempo ele não nos precisou, mas ele nos pediu a todos vigilância e oração. E é compreensível. Essas regiões estão nas camadas mais profundas da Terra, mas se nós formos recordar o espírito de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, no próprio Nosso Lar, que é o seu primeiro livro, nós vemos ali, quando ele adentrava dentro dos trabalhos e do conhecimento edificante do Nosso Lar, poucos dias depois de ter sido ali socorrido, ele ouviu referências de Lísias, o visitador que o acompanhava, que era assistente do médico espiritual Henrique de Luna, que o havia assistido a pedido do instrutor Clarencio. Lísias faz a ele referência aos trabalhos que o Ministério do Auxílio, onde Clarencio era um dos instrutores, um dos ministros, que fazia esse trabalho diretamente nas zonas do umbral, socorrendo os espíritos em desespero. E o André, naquele momento, ele ficou impressionado. O que era esse umbral? E não teve tempo naquela hora de ele pedir esclarecimentos maiores a Lísias, porque Lísias precisou atender um caso mais urgente para o qual foi chamado. E André não conseguia ter sossego, né? Quem acompanha as obras psicografadas pelo Chico Xavier, esse espírito ele tem assim uma ideia de pesquisa, né? Aquela curiosidade inata das inteligências brilhantes, pesquisadores. Então não conseguia dormir naquele dia, nem repousar, preocupado, querendo saber o que era esse umbral, porque ele havia sido pouco religioso aqui na Terra, e ele frequentava de vez em quando a religião dominante, que era o catolicismo, já tinha ouvido falar de céu, de inferno, de purgatório, mas umbral, o que era aquilo? Né? Quem leu o Nosso Lar recorda disso. Aí, na primeira oportunidade que ele reencontrou o Lísias, ele perguntou: o que é o umbral? E o Lísias brincou: mas como? Você ficou tanto tempo lá e não sabe o que é? Aí, relembrando aqueles 8 anos de sofrimento que ele teve antes de ser resgatado, ele teve calafrios, arrepiou de aflição de lembrar as dores que ele tinha passado ali. E aí Lísias foi lhe explicar que o umbral começa na crosta da Terra. Olha só, nós estamos pisando no umbral, aqui, ó, na crosta do planeta. E que os espíritos que estão agindo de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu aprendizado, seus sentimentos e sua vivência, eles estão ao nosso redor, em toda parte. E diz ele que essa região é para aqueles que não souberam cruzar a porta dos deveres sagrados, que reencarnaram na Terra com uma proposta de melhoramento, e quando aqui emergiram no mundo num processo encarnatório, se deixaram
levar novamente pelo egoísmo e pelas paixões, voltando endividados muitas vezes com a consciência em sofrimento para o mundo espiritual. Então nós sabemos que estamos cercados por espíritos aos milhares, e o próprio Lísias esclarece que nós fazemos sintonia através do nosso pensamento, que nos liga uns aos outros e nos liga a espíritos que estão nessas regiões. Por isso, muito necessária é a vigilância. Ora, nós vamos recordar a questão 629 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é a definição de moral. E os espíritos respondem que é a conduta correta, é a regra do agir corretamente, é a distinção entre o bem e o mal, a observação das leis de Deus, e que o homem se conduz bem quando ele age pelo bem, para o bem de todos, assim observando as leis de Deus. E aí, nós vamos um pouco além, na 642 por ali, quando os Espíritos nos dizem que não basta não fazermos o mal, porque o homem ele será responsabilizado por todo o mal que aconteça em virtude do bem que ele deixou de fazer. E nós estamos diante da necessidade da nossa própria exemplificação de modo incessante no amor e no bem. E recordando isso, nós vamos lá no passado, na época do nosso Senhor Jesus, quando nos relata no livro A Boa Nova, esse livro maravilhoso, psicografado por Chico Xavier, Humberto de Campos nos fala de uma situação quando Jesus ele estava naquela área da região de Tomé, da Almanuta, que era pertinho ali de Magdala, ficava alguns quilômetros de Magdala, aquela região nas proximidades do Lago de Genezaré, não era uma cidade ribeirinha nem diretamente ligada ao lago, era a terra de Tomé, o Dídimo, né? Tinha um irmão gêmeo. E diz ali Humberto de Campos que Tomé era um dos mais fervorosos discípulos de Jesus, mas ligado muito ao raciocínio, um raciocínio que o envolvia sempre, e também um dos discípulos de Jesus mais preocupados que Jesus tivesse o auxílio dos poderosos da terra. Então ele vivia querendo que Jesus se ligasse aos fariseus, aos romanos, detentores do poder. E ali Jesus, naqueles dias em Dalmanuta, já havia entrado em diálogo com os fariseus que o questionavam sobre os sinais do céu. E ele fazendo todo o bem, todo o amor, levantando paralíticos, curando cegos, ajudando na época os leprosos, e eles queriam um sinal do céu, como se ele não estivesse fazendo isso o tempo todo. E ele então, olhando tristemente para aqueles fariseus que estavam cegos, ele pergunta: por que essa geração me pede tanto um sinal dos céus? Ele estava dando o tempo todo. Então ele se retirou para a casa
de um pescador humilde chamado Zacarias, um velho pescador, e ali estava repousando tranquilamente, meditando, quando Tomé entrou intempestivo ali, com aquela esperança: Senhor, estão reunidos aqui na região romanos ilustres, fariseus importantes, e eles pedem a sua presença para conversarem com o Senhor. Aí Jesus ficou quieto, não respondeu. E ele insistiu. E Jesus então lhe diz que aquilo não era necessário, que deveriam se afastar desse desejo, desse poder temporal, e se envolverem no amor e no bem. Aí o Tomé vai ficando assim desanimado e insiste ainda, mas Jesus se nega. Então, quando ele vai voltar e dizer àqueles que o convidaram que Jesus não poderia ir, ele pergunta então a Jesus: Senhor, qual deve ser a nossa senha para que sejamos reconhecidos pelo que o Senhor nos orienta? E ele disse: uma só lágrima que seja consolada, um coração aflito que se levante, representa o esforço do amor na terra. A nossa senha, Tomé, deve ser a da humildade e do trabalho. E aí ele falou um pouco mais, o Tomé parou com aquele assunto, e os dias venturosos passaram, diz Humberto de Campos. Os dias venturosos terminaram, Jesus foi preso, e os discípulos, temerosos da ira da multidão, se afastaram, e Tomé também fugiu, acovardado por aquele momento. Permanecia junto do Mestre, o apóstolo João, amparando a sua mãe. Mas a consciência doeu, porque está inscrito no coração do homem a lei divina dentro da sua consciência, que lhe dá a distinção do bem e do mal, quando existe o espírito já com capacidade de inteligência para tal distinção. E o Tomé, nesse momento, ele sentiu o coração doendo. Como é que ele podia ser tão covarde numa hora como aquela, em que o Mestre precisava da sua presença, mas instado pela sua consciência, mas ao mesmo tempo temeroso, então ele se colocou vestido de modo que ficasse irreconhecível, ele se disfarçou, de modo que ele não fosse reconhecido pela multidão. E ali ele se aproximou, acompanhando o martirológio de Jesus. Ele viu Jesus vergando ao peso da cruz. Ele viu Jesus sendo levantado na cruz. E olhava ali de longe, no meio daquela multidão, todo disfarçado, sentindo a dor, porque ele observava o rosto de Jesus no meio de tantas aflições, a mesma serenidade de sempre. Os olhos com aquele mesmo fulgor de ternura. As mãos que haviam amparado tantas pessoas no amor abençoado a tantos sangravam. Seus pés, que haviam palmilhado distâncias enormes para socorrerem, também sangravam. E ele sentia a dor e chorou. Chorou de ver o Mestre naquele transe difícil. E nesse momento em que ele abaixou os olhos e chorava, ele sentiu o olhar de Jesus que o varou no meio da multidão. Jesus o encontrou ali pela irradiação energética que ele emitia. E ele viu que Jesus o olhava.
E ele queria que Jesus o exprobrasse, que Jesus chamasse sua atenção pela sua covardia, que Jesus fosse enérgico com ele. Então ele se aproximou, esperando que as palavras que saíssem da boca do mestre fossem de exprobração pela sua conduta inadequada. E chegando ali, o mestre o olhou e, sem nenhuma condenação, apenas lhe disse: veja, Tomé, a nossa senha deve ser do nosso sacrifício pessoal e de humildade. E Tomé então abaixou os olhos e chorou. Os dias passaram, as notícias do retorno de Jesus explodiu no ar. Ele havia aparecido para Maria de Magdala, para Pedro, para alguns apóstolos e muitos amigos em diversos lugares. E Tomé, como nós o sabemos, havia duvidado. A menos que eu possa tocar-lhe as chagas, eu não acreditarei. Porque ele achava que os seus companheiros estavam iludidos, estavam sofrendo tanta ausência do mestre que eles não estavam conseguindo raciocinar. O raciocínio era muitas vezes o que prejudicava Tomé nessas horas, porque ele pensava consigo que em matéria de amor, Jesus foi o maior de todos da humanidade, mas em matéria de inteligência ele tinha as dúvidas, porque ele achava que o poder tinha que caminhar junto com aquela mensagem e Jesus desprezou isso. Então ele andava com aquelas emoções, quando a intelectualidade fria e racional o estava envolvendo nesses pensamentos. Quando, cerca de 8 dias depois desse momento em que Jesus havia aparecido aos companheiros que estavam na periferia, na casa de Maria Marcos, a mãe de João Marcos, onde havia sido feita a ceia, que Jesus havia partilhado com seus discípulos, e ali, depois da sua morte, ele havia surgido quando todas as portas e janelas estavam fechadas, e Tomé duvidara. Depois, 8 dias após isso, novamente Jesus vem em meio deles. E dessa vez, além de passar pelas portas e janelas fechadas, ele se materializou e disse: Tomé, vem, toca-me as chagas, mas não se esqueça de que esse é o sinal. Aí Tomé caiu de joelhos em pranto e diz de modo belíssimo o espírito de Humberto de Campos que uma luz lhe subiu do coração ao cérebro e ao mesmo tempo descia do cérebro ao coração e voltava ao coração. E naquele momento o discípulo, que era intelectualidade, finalmente sentiu que o sentimento lhe acrisolara a fé. Finalmente fortalecido pela fé. Por isso nós temos que sentir no coração. Mas a consciência edificada no bem pede uma conduta. E o Mestre nos disse que essa conduta é a exemplificação no trabalho e na humildade. E nós podemos sempre exemplificar essa conduta moral correta nessa hora difícil em que a limpeza da psicosfera se faz mais intensamente e espíritos que estão sendo libertados dessas regiões abissais, muitos se colocam na superfície, aumentando
de modo um tanto quanto mais desarvorado, os desequilíbrios emocionais de muitos que estão ainda na invigilância. É necessário nós nos fortalecermos dentro dessa conduta moral, que é a distinção entre o bem e o mal, e optarmos por aquilo que nós sabemos que vai manter a nossa consciência serena, porque muito será cobrado daqueles a quem muito foi dado. E nós temos observado no dia a dia que as pessoas, de modo geral, estão sentindo isso de todas as religiões. Nós estamos vendo os jovens pais que estão com crianças bem novinhas, interessados em fazer para eles a educação moral que faltou por um tempo e que nos faz observar de modo até doloroso nos meios de comunicação as crianças no meio dos crimes. Eles estão vendo os filhos dos amigos, os irmãos, os parentes, muitos deles envolvidos em situações difíceis com crianças e adolescentes com comportamentos desequilibrados, em droga, em crime, uma série de fatores. E estão desejosos de educarem os seus filhos na honestidade, na honra e no bem. E isso nos faz reportar a educação do passado, quando as pessoas elas não eram interessadas em serem mais do que as outras pelos bens que possuíam, mas pelo respeito que demonstravam uns pelos outros e pela moralidade elevada. Faz-nos recordar uma certa ocasião, quando nós próprios ainda éramos crianças, quando, certa feita, uma das meninas da nossa escola, que era uma das mais pobres da nossa escola, na época nós tínhamos por volta de 11 anos de idade, nunca esquecemos isso, e nós relatamos muitas vezes aos pais esse fato, para eles verem a importância de uma educação moral. Nós tínhamos essa amiga com quem nós convivíamos. Naquela época, os pais queriam saber todo o repertório dos seus amigos. Quem é o amigo? Quem é o pai? Quem é a mãe? As pessoas vão recordar disso. Não porque queriam saber se era socialmente elevado, se tinha dinheiro, se tinha posse, mas se podia confiar que o filho poderia ser amigo do filho de alguém que deveria ter uma respeitabilidade dentro da cidade. E ali nós estávamos com essa amiga, nós chegamos lá na casa dela, era uma casinha bem pobrezinha, na rua, nem asfalto tinha ainda, a mãe muito simples, uma casa muito humilde. Nós estávamos ali com ela, não deu 10 minutos que nós havíamos chegado, quando ela veio, a mãe, e disse assim para a menina: a borracha que você trouxe não é a sua. E aí ela deu uma desculpa, que tinha esquecido de devolver ao colega que lhe tinha emprestado. Aí nós ficamos ali algumas horas. Quando o pai dela chegou, depois do trabalho, nem carro tinha naquela época era difícil, né? Pouca gente tinha carro. E ela, a mãe, já tinha o nome do colega, de quem que ele era filho, o endereço de onde morava, tudo certinho. Então nós fomos a pé com ele, nós acompanhando essa nossa amiga e o pai junto. Aí ele pediu que ela batesse ali a campainha e pediu que ela chamasse o colega. Ela assim fez, obedecendo. Aí ela, obedecendo o pai, devolveu
a borracha, pedindo desculpas porque tinha esquecido de entregar. O menino ficou até surpreso, assim, agradeceu, despediu, entrou dentro de casa. E nós nunca vamos esquecer a energia que nós sentimos quando estávamos, nós e ele, sem o menino dono da borracha, que ele se voltou para essa filha e falou assim: a gente é pobre, mas é honesto. Aquilo veio assim, que nós arrepiamos da cabeça aos pés. E é isso que nós precisamos de volta no nosso Brasil, para que nós tenhamos aquele país que nós tanto ansiamos ter, uma geração melhor, em que nós devemos nos conduzir, exemplificando sempre, sem desistir. Alguns dias atrás nós lemos na nossa Folha de Londrina que o Brasil está vendo um movimento migratório de pessoas que estão saindo definitivamente do país em grande número, e na maior parte deles pessoas jovens e que estão com terceiro grau, quer dizer, inteligências que conseguiram se formar em faculdades e estão saindo do Brasil, dirigindo-se para áreas como Canadá, Austrália, diversos outros lugares, mas de modo definitivo porque estão desencantados com o Brasil. Aí nós pensamos conosco que essa é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Jesus tem planos para nós e nós devemos permanecer, ficar no trabalho edificante do bem, exemplificando pela nossa conduta aquilo que é o correto, de modo que essa geração de crianças que estão vindo, elas possam ter esse exemplo e mudarem para melhor o nosso país de amanhã. Porque não existe meio de se reformar para melhor a não ser pela educação. E o próprio Allan Kardec nos diz não a instrução, mas a educação de caracteres, que é essa educação moral, que é passar para os jovens essa conduta moral, para que se desenvolva neles a consciência do certo e do errado, e que prefiram agir corretamente sempre, despertados por essa consciência, do modo como Tomé o fez, naquele momento difícil em que ele foi dominado pelo medo e agiu sem o uso do seu raciocínio que lhe abrilhantava sempre. Mas na hora que ele saiu do tormento e o raciocínio lhe veio, ele começou a analisar a sua conduta. E aí ele viu o erro que ele estava cometendo. Ele jamais teria paz se ele não tivesse feito o que fez, se aproximado, mesmo que disfarçado, para ouvir do Mestre as últimas palavras, para estar com ele naquela hora de sofrimento e dor. Nós somos felizes. Nossa, quando ouvimos esse Espírito dizendo que essa caravana descia em todos os lugares da terra, iluminada, presidida pelo próprio Mestre, e que isso agora seria de modo incontestável e não pararia até que essa limpeza estivesse feita, aí nós nos emocionamos e ouvimos de um outro espírito, não de Damião, o irmão Damião, que nos pediu vigilância, mas de um outro que não nos deu o nome, dizendo que nós temos que manter o nosso pensamento edificado no bem e estarmos sempre pensando assim: tudo está bem, tudo caminha bem,
tudo está de acordo com os desígnios de Deus. Tudo está bem. Porque nós precisamos sintonizar com os espíritos elevados. Porque se nos deixarmos abater pelo desânimo diante do que observamos e nos é propagado o tempo todo, incessantemente pela mídia, nós vamos criar uma sintonia de pensamentos desanimadores com esses espíritos que nas regiões umbralinas se recusaram, como diz Lísias, a atravessarem a porta estreita do cumprimento do dever que deveriam ter realizado. Então, meus queridos irmãos, vamos nos manter no trabalho. Joana de Ângeles nos diz, através da psicografia de Divaldo, que um dos modos de mantermos o pensamento equilibrado, sem que sejamos acossados pelos espíritos infelizes, é através do trabalho e da oração. Trabalhar sempre. E os benfeitores nos dizem que o limite do trabalho é o limite das forças. E que toda ocupação útil é trabalho. Vamos, portanto, no trabalho e na oração, exemplificando o que aprendemos com Jesus, o nosso Mestre, que espera de nós essa conduta do seu Evangelho, que sejamos trabalhadores operosos com o Evangelho brilhando no nosso pensamento e no nosso coração, para que permaneçamos com Jesus na certeza de que Ele está conosco, que Ele permanece conosco e que Ele preside os destinos da terra e que o Brasil há sim de ressurgir um dia como o país que nós desejamos, honesto, correto e cheio de nobreza, porque é esse o destino de todas as nações da Terra. Nós só estamos um pouco atrasados temporariamente pela escolha do livre-arbítrio dos homens. E que, pelo próprio mal que se torna tão intenso, haverá disso de redundar num bem, porque a própria sociedade se cansa do mal e se volta para o bem. E que o bem seja sempre a nossa escolha primeira. Nosso desejo de paz a todos, um bom domingo, e que possamos ter essa noção de que Jesus está conosco, de que tudo está bem, de que tudo caminha bem, de que o controle está nas mãos de Deus e que nada acontece sem os desígnios de Deus. Todos estamos passando o que necessitamos para o nosso crescimento. Que tudo está bem e ficará bem. Que Deus nos abençoe. Muita paz e muito obrigada pela acolhida fraterna, por estarmos aqui.